Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez aí um vídeo de usinagem de CNC para vocês. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante, que é a respeito dos insertos intercambiáveis. É mais comum falar aí no meio da fábrica sobre as pastilhas. As pastilhas são aqueles insertos usados para efetuarem a usinagem na máquina CNC. Pastilha não é aquela de chupar não, tá? Mas o nome técnico é inserto intercambiável, porque você tira uma pastilha, troca, por isso que chama inserto intercambiável. Mas é mais conhecido como pastilha, pastilha de torneamento. Nos outros vídeos eu me apresentei, né? Eu sou o Anderson Crivellaro, professor Anderson, uma vez professor, sempre professor. Fizeram questionamento no particular comigo, e antes da gente dar ao início a mais um vídeo, eu quero dizer que fizeram um outro questionamento no privado, chamaram eu no privado, e vieram me perguntar por que o meu YouTube chama o mestre da usinagem. Se você está numa sala de aula, quem que é o mestre de dentro de uma sala de aula? O mestre é o professor. Se é o professor, ele é o mestre. Se ele é o mestre, ele é o que sabe de tudo que vai passar para o aluno. Então, se eu coloquei o mestre da usinagem CNC, é por causa do conhecimento, da vasta experiência que eu tenho na usinagem CNC. Então, o melhor nome que eu encontrei foi o mestre da usinagem. E o mestre da usinagem em CNC. Foi o que eu me especializei. Então é assim, sempre quando eu vou desenvolver um processo de usinagem numa peça CNC, eu tento usar, começar uma usinagem com um inserto intercambiável, uma pastilha, vamos dizer assim, com maior número de arestas. Então é assim, eu tenho uma peça robusta, dá para eu trabalhar com uma pastilha com maior número de aresta. Vou trabalhar com uma pastilha W, uma pastilha Trigon, mais conhecida. E aí eu vou ver qual vai ser o formador de cavaco, qual vai ser o raio da ponta da pastilha. Isso aí tudo vai depender do desenho da peça que eu vou fabricar. Então aí eu posso usar raio 0,8, raio 1,8. Normalmente eu faço a preparação, faço a programação de uma máquina usando uma pastilha W, que é para desbaste, uma peça robusta, com raio 0,8. A não ser que no processo já apareça alguma coisa que não dê para eu usá-la. E aí eu vou diminuindo o raio. Mas assim, quanto maior for o raio que eu usar da pastilha, menos desgaste eu vou ter e mais dados de cortes dá para eu usar nessa usinagem. Então, quando eu estou desenvolvendo o processo, eu costumava até dizer em sala de aula para os meus alunos qual é a pastilha com o maior número de aresta. Aí falava a W, a T, a D, isso, aquilo. A pastilha com maior número de arestas seria uma pastilha redonda. Então, a pastilha redonda, eu posso usar ela em 360 graus. Só que em partes da usinagem, tem partes que não convém eu usar uma pastilha redonda. Então, mais comumente, o mais usual, o que eu faço, é começar com uma pastilha W. Faço toda a usinagem do pré-desbaste, usando o raio da ponta 1,2 ou 0,8, de acordo com a peça que vai ser fabricada. Então faço todo o desbaste com a pastilha W, mais conhecida como a pastilha Trigon. Para desbaste.
Na parte de acabamento, no desenvolvimento da parte de acabamento, vai variar muito de acordo com o que o desenho pede. O que ele pede de rugosidade, o que ele pede de raio da ponta da ferramenta. Se algum diâmetro menor para um diâmetro maior no acabamento dele, no faceado, pedir raio 0,4, você vai ter que começar com uma pastilha raio 0,4. E aí eu vou também usar uma pastilha raio 0,4. Porém, normalmente as peças que tiverem com saída de retífica ou alívio para rosca, não dá para eu usar a pastilha W. E aí eu vou ter que diminuir, vou ter que fazer uma programação, aliás, fazer uma programação não, fazer um desenvolvimento de uma peça que tenha uma angulação menor. Então eu vou partir da angulação de 80 para 55 graus, para 35 graus, até eu ver a pastilha adequada para eu fazer a usinagem. Para eu fazer uma usinagem que tenha saída de retífica, saída para rosca, eu vou usar uma pastilha de 35 graus. Então normalmente eu vou usar uma pastilha D de dado, uma geometria D, que ela é de 55 graus, uma pastilha negativa de 4 arestas, diferente da W que eu uso no desbaste, uma pastilha de 6 arestas. Então assim, comumente eu uso uma pastilha de 6 arestas. Eu uso os dados de cortes corretos, porque eu vou usar uma pastilha que tem o maior número de arestas possível para eu poder já otimizar o processo, tendo redução de custo e essa peça já saindo barato para a empresa. Então, quanto maior número de arestas eu usar, melhor. A não ser que não dê para usar o número de 6 arestas, não dê para usar o número de 4 arestas, eu usar o de 2 arestas. Então, assim, quanto maior número de arestas eu usar, melhor para a empresa. Eu tenho feito testes de uma pastilha de geometria, uma pastilha nova, de um fornecedor de uma empresa bem conceituada, pastilha Y, para desbaste ela vai bem, mas para acabamento ela vai melhor ainda. Então eu tenho usado uma pastilha Y para acabamento. Porém o custo dela sim, custo-benefício ainda está um pouco relativo. Mas é uma pastilha muito boa também de usar. Então eu tenho feito o teste com a pastilha Y e ela tem me dado um bom resultado. Eu tenho usado em parte esférica, em parte de rebaixos, e ela tem dado bom resultado. Bom, mas comumente eu preparo uma máquina para desbaste com a pastilha W e o acabamento com uma pastilha ou T, que é uma pastilha triangular, ou D de dado, que é uma pastilha de uma T de 6 arestas, ou uma D de 4 arestas. Se pedir o raio 0,4, eu vou usar raio 0,4 e vou usar os dados de corte adequado para ela. Começando com raio de a pastilha W, raio 0,8 ou 1,2, meu desbaste, a minha usinagem ela é agressiva. A minha usinagem eu faço no menor tempo possível. Então por isso que eu não uso a média que pede em dados de corte. Eu uso próximo da máxima de dados de corte que a ferramenta me permite usar. Falando em acabamento, existe uma pastilha também chamada Wiper, uma pastilha para dar um acabamento numa forma alisadora. Então essa pastilha Wiper, ela vai dar um acabamento com uma rugosidade bem baixa. Por quê? Porque no bico dela,
ela tem o bico e tem uma parte que é uma parte alisadora, pastilha wiper. Porém, não são em todas as peças que eu consigo usar essa pastilha. Então essa pastilha aí eu consigo usar em peças mais robustas. Em peças finas e compridas, eu não consigo usar essa wiper. Eu tenho que usar uma pastilha positiva, saindo das pastilhas negativas, 6 arestas, 4 arestas, eu vou partir para uma pastilha positiva, uma peça fina e uma peça comprida. Então eu vou trabalhar placa e contraponta. Trabalhando placa e contraponta, eu vou ter que usar uma pastilha positiva, porque eu usando essa pastilha positiva, eu vou evitar que ela tenha vibração. Por quê? Porque a peça é fina, a peça é comprida. Então vamos dizer assim, uma peça de um diâmetro de 16 milímetros, num comprimento de 250 milímetros, um trabalho que eu fiz aí de melhoria. Essa peça ela era desbastada, acabada, porém era um pré-acabamento e ia para retífica. Desenvolvi uma ferramenta positiva com os dados de corte correto e eliminou uma outra operação que seria de retífica, que a retífica pedia 12 RZ. E com essa pastilha também de um fornecedor, de um bom fornecedor de primeira linha, eu consegui eliminar essa operação de retífica, ficando somente para a peça já acabada na própria máquina, com uma pastilha positiva de 2 arestas. E assim, então minha usinagem é assim, desbaste e acabamento. Então às vezes eu uso placa ou placa e contraponta. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, aproveitar nesse vídeo, é a respeito do aperto que o operador faz na pastilha, quando ele vai trocar a ponta da pastilha, qual o critério que ele usa. Então, na pastilha de desbaste, o critério que eu vou adotar é através do cavaco. Então, o cavaco começa a sair muito azulado, eu já sei que é a hora de eu trocar a pastilha. E com o tempo de usinagem, eu já vou criar um histórico para eu saber quantas peças eu consigo usinar no desbaste, quantas peças eu consigo usinar no acabamento. Porém, quando eu pegar essa pastilha, virar essa pastilha e der o aperto nela, eu não preciso dar um aperto enorme. O interessante seria eu limpar a parte que vai fazer o assentamento da pastilha, dar o aperto necessário para ela. Por quê? Se eu não fizer a limpeza, eu vou ter problema de vibração, eu vou ter problema de variação de medida. Então, eu fazendo o aperto necessário, eu vou ter melhor rendimento da pastilha, eu não vou ter variação na medida e a peça ela vai sair, a quantidade de peças por aresta, ela vai sair sempre ali praticamente a mesma quantidade. Então, esse aperto da pastilha, o assentamento, a limpeza de onde a pastilha, o inserto incambiável vai ser usado, tem que estar bem limpo mesmo. Por quê? Porque senão, se tiver algum cavaco, alguma sujeirinha ali, vai implicar na usinagem. E aí na usinagem tem vários problemas, né? Problema de vibração, rendimento, vai ter variação dimensional. Então isso é muito importante. E sem contar que durante o decorrer do período, decorrer do dia, eu faço várias trocas. E esse pastilho e esse parafuso, ele tem uma cabeça torque e eu uso uma chavezinha torque. E se eu fizer um aperto muito excessivo, vai chegar uma hora que essa cabeça do parafuso, esse torque vai espanar. Então, o torque tem que ser o torque ideal para prender o inserto intercambiável. Prendeu a pastilha? Pronto, tá bom, pode pôr a máquina para usinar.
eu, Anderson, como especialista em usinagem CNC, eu tenho que cercar todos os problemas possíveis da usinagem. Então, por isso que eu falo que o aperto, a limpeza é muito importante na hora da troca do inserto intercambiável. Não é só eu sair trocando lá. O raio da ponta da ferramenta também influencia muito numa usinagem. Contraponta, o suporte preso lá na torre de ferramentas, eu tenho que deixar ele para fora o mínimo possível para a usinagem. Por quê? Para evitar balanço. Se der balanço no suporte, vai dar vibração também. Então eu tenho que deixar o mínimo possível para eu poder fazer a usinagem, para eu poder ter uma perfeição na minha usinagem. Uma outra coisa também que eu preciso tomar cuidado é com os dados de corte. Eu falo que a minha usinagem é agressiva com a ferramenta que eu conheço. Então eu só usino, faço usinagem com pastilhas de primeira linha. Então aí eu tenho os fornecedores de insertos intercambiáveis de primeira linha. Às vezes o operador fala, aquela caixinha cinza, aquela caixinha amarela, aquela caixinha verde, aquela caixinha... Não, então é assim, eu tenho fornecedores de primeira linha. Esses fornecedores é que vão me dar uma boa resposta na minha usinagem ser agressiva. Eu não posso pegar uma pastilha, um inserto intercambiável que não seja de primeira linha e eu fazer a minha usinagem agressiva. Então hoje as empresas elas querem mais por menos. Disse isso em outros meus vídeos. Elas querem mais peça com menos tempo de usinagem. Então é isso que eu tenho feito durante todos esses anos. Então mais por menos. Então mais peça com menos tempo. Mais peça por aresta de inserto intercambiável, também com menor tempo. Vai chegar uma hora num vídeo que eu vou falar com vocês só sobre dados e insertos, dados de corte, rotação e avanço. Isso aí também é muito importante. Mas é assim, a minha usinagem é agressiva. Agressiva porque eu uso insertos intercambiáveis de primeira linha. Então é isso aí, pessoal. É isso aí que eu queria passar para vocês. O meu tipo de preparação que eu faço de máquina para desbaste, para acabamento. E os tipos de pastilhas que eu uso. Isso aí não é uma regra. Eu não posso regrar isso daí. Mas é o que comumente eu uso para a preparação de uma máquina. Então esses tipos de pastilhas de insertos intercambiáveis que eu uso para ter melhor rendimento, melhor custo-benefício, melhor CPP, custo por peça. Tá? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aí no meu YouTube. Deixe seu joinha lá, deixe seu like para fortalecer o canal. E aí a gente vai logo mais ter o próximo vídeo. Então se você gostou, dá um joinha lá e a gente agradece, tá? Fique com Deus vocês. Um abraço, gente.